começar a gravar aí. Show. Vai aceitando aí, Adriano. Vamos lá, pessoal. Pode deixar. Boa noite, né? Vamos lá, começar. Ó, esse problema aqui é um dos que eu acho possíveis, né, de cair, que é do mesmo banco de onde eu fiz lá o mapeamento. É geometria com trigonometria, tá certo? Então, o que é que a gente tem que pensar nesse problema? O que é que eu tenho? Ele diz que os três ângulos são ângulos internos de um triângulo, então a gente sabe que a soma é 180, né, por enquanto. E eu tenho essa relação. Ó, tem o B, tem o C, B e C. Só que aqui eu tenho o cosseno de A. Quando aparecer cosseno, a gente lembra de quê? Da lei dos cossenos, tá bom? Então, o primeiro passo é lembrar da lei dos cossenos, tá bom? Então, o primeiro passo, vamos fazer o seguinte, ó. Temos, tá bom? Temos que A ao quadrado é igual a B2 mais C2 menos 2BC vezes o cosseno de A. Vou fazer um esboço aqui, ó. Aqui é a nossa figura hipotética, ó. A, ângulo A, BC. Tá certo? Esse fato aqui, como é conhecido, lei dos cossenos, você pode jogar direto, tá bom? Temos que... Qual é o fato que eu não posso jogar direto? O que não tiver no Matemática Elementar e no AREF. Não é fato conhecido, tá certo? Essa semana eu estava até resolvendo uma questão que eu vou fazer para vocês. É um aluno muito bom, usou um fato muito forte, né? Ano passado. E ele não ganhou a questão toda. Aí quando eu fui ver, ele usou um fato que o cara não considerou elementar, tá certo? Então esses fatos aqui vocês podem jogar direto. E agora? Só que aqui eu estou relacionando os dois lados, os três lados, com esse cosseno. E eu tenho os três senos. O outro fato é a lei dos senos. Então o segundo passo é o seguinte, ó. Segundo passo. Temos que eu tenho que A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, igual a 2R, o raio da circunferência inscrita. Aí você pode pensar, Luizão, mas esses fatos são só fatos simples, né? Mas se você pensar, toda questão difícil, o que é? São vários fatos simples combinados, né? Tem uns truques algébricos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever A, B e C em função do seno e do raio. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que A é 2R, seno de A. Eu vou ter que B é 2R vezes o seno de B. E vou ter que o C é 2R vezes o seno de C. Beleza? Agora, eu vou substituir nessa equação. Vou chamar aqui de asterisco. Tá bom? Substituindo em asterisco, como é que vai aparecer? Vai ficar 4R2 vezes seno ao quadrado de A é igual a 4R2 vezes seno ao quadrado de B mais 4R2 seno ao quadrado de C menos o B e o C estão sendo multiplicados. Cada um tem 2R, né? Então vai ficar 4R2. Então vai ficar 2 vezes 4R2 vezes, olha que bonito, seno de B, seno de C. Vezes quem? Cosseno de A. Guarda isso aí. Só que todas as expressões têm o 4R2. Então eu posso cancelar. Ó. Tá certo? Cancela aqui, cancela aqui. O que é que vai sobrar? Vai sobrar isso aqui, ó. Que seno ao quadrado de A, tá bom? Seno ao quadrado de A, mais, eu posso passar esse cara para cá, ó, mais 2 vezes seno B, vezes seno C, vezes o cosseno de A. Isso é igual a seno ao quadrado de B, mais seno ao quadrado de C. Então, essa expressão, ela é sempre verdadeira para todo triângulo, tá certo? Sempre verdadeira. Isso aqui é sempre verdade para todo triângulo ABC. O que foi que eu fiz? Usei a lei dos cossenos e a lei dos senos, barra lei dos senos. E agora, só que o problema deu o seguinte, ó, aí vamos para cá.
Ele deu que o seno ao quadrado de B com seno ao quadrado de C é isso aqui, ó. Aí você vai comparar. Vou chamar isso aqui de asterisco 2, tá bom? Tá bom? Esse aqui vai ser o nosso asterisco 3. Então, de asterisco 3 com asterisco 2, qual é a nossa conclusão? Temos que, se você olhar para essa igualdade, ó, seno ao quadrado de B com seno ao quadrado de C vai dar 1 mais 2 vezes isso. E aqui vai ser o seno ao quadrado. Então, a gente vai ter o seguinte, que o seno ao quadrado de A é igual a 1. Tá certo? Como A pertence a 0π, ou seja, o seno é positivo, implica que seno de A é igual a 1. Ou seja, se somente se A é igual a 90. Ou seja, o triângulo ABC é retângulo em A. Ele só pediu para provar que é retângulo, né? É retângulo. Então, problema de trigonometria com geometria, né? Mas a ideia principal é mostrar essa identidade, né? Aí, vamos a uma observação. Luiz, eu poderia jogar isso aqui na prova direto? Temos isso? Não. Por quê? Porque isso aí foram duas combinações, né? Da lei dos senos com a lei dos cossenos. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, não coloquem fato, tipo assim, por exemplo, eu usei uma questão e usei um fato muito bom. Outro professor de vocês usou um fato muito bom. Eu posso utilizar aquele fato? Pode, mas você vai fazer referência. Você vai dizer o seguinte: vou usar o seguinte resultado. Escreve o resultado. Beleza? Aí faz a questão. Ó, sempre eu estou colocando temos que. Porque se eu começasse o problema assim, é fácil notar que, aí colocar só essa relação, rapaz, o corretor fica puto, né? Ele não vai dar totalmente só a pontuação. Então, sempre lembrem de combinando as coisas. Se quiser fazer o desenhozinho do triângulo dentro da circunferência, fica tudo bacana, beleza? Então, vou grifar aqui umas etapas. Então, é um problema que eu acho possível de cair, tá certo? É da mesma fonte lá de onde eles tiraram vários problemas. Beleza? Tudo tranquilo? Opa, Resolvendo. professor, Opa, diga lá. você tinha falado aí dos negócios de se tiver no área F ou no matemática elementar, pode colocar. É, Aquele negócio que tem lá no Rufino para achar áreas de polinômios, que tem as colunazinhas, aí vai multiplicando. Aquilo pode usar? a de polígono, não é? É. Pronto, aí tu vai fazer o seguinte, que é muito útil. Você vai colocar assim, vou usar um resultado que está no livro Matemática, Elementos da Matemática, autor brasileiro. Pronto, aí você coloca a referência. Mas nunca jogue, deixa uma coisa jogada. Aqui está jogado porque é conhecido, né? Tudo aqui tem no elementar, tá certo? Aí você sempre faça referência. Às vezes você perde pouca coisa. Todo ano eu tenho esse trabalho de recorte de prova com o pessoal, beleza? Então esse é o problema 1. Depois eu gero o PDF, aí vocês assistem novamente. Vamos lá para mais um. Entendi, obrigado. Valeu, rapaz. Vamos nós. Pronto, aqui é o problema 2, tá certo? E aí, Rodrigo? Ó, seja P o semiperímetro, o que é a soma dos lados dividido por 2, e R o raio da circunferência inscrito. Sempre ele vai dar essas notações. Aí pede para provar isso aqui, ó. Tá certo? E aí, como é que a gente vai fazer? Então vamos relembrar o que é que eu sei sobre o semiperímetro e o raio da circunferência inscrito, né? Então tente colocar tudo que você lembra para ver se vai agilizando. Outra coisa, apareceu maior ou igual, né? Quando aparece maior ou igual, para IME só tem 3 saídas. Ou você vai usar a desigualdade das médias, tá certo? Isso em problema geométrico ou trigonométrico. Ou desigualdade Cauchy, ou resolver na equação normalmente. Como aqui tipo, você não tem o valor numérico, então vai ser uma das desigualdades, tá certo? Cauchy ou médias, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro passo. O que é que a gente sabe? Não, sabemos que o semiperímetro é A mais B mais C sobre 2. Tá certo? Então vamos fazer o esboço aqui, ó.
que é que eu tenho? Eu tenho um triângulo ABC qualquer, vou colocar assim, ó. Triângulo ABC. Aí aqui são os lados. Comprimento A, comprimento B e o comprimento C. Beleza? E tem um raiozinho da circunferência inscrita, o Rzinho. Beleza? Outra coisa importante. A área do triângulo ABC, a gente pode calcular como? É o semiperímetro vezes o Rzinho. Tá certo? Ou, por Heron, a gente tem isso aqui, ó. É a raiz quadrada de P vezes P menos A, P menos B vezes P menos C. Todos esses fatos aqui são conhecidos, ó. Isso aqui tem no Fundamento da Matemática Elemental 9, né? Volume 9. É fato conhecido. O que eu for colocar de novo, aí eu vou ter que provar, tá certo? Eu não sei se vocês lembram, mas tem um problema, eu acho que é 2005. Ele pede para você provar a desigualdade das médias no caso 3, e o item B ele pede para você aplicar. Parecido com os problemas do ITA, né? O ITA eu acho os problemas legais, que toda vez que ele der item, um item vai ajudar no outro. O IME não, é mais. Os caras são mais doidos, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Segundo passo. Então, sei como relacionar o semiperímetro com o Rzinho. Só que eu quero aqui, ó, uma relação entre um dividido por outro. Então, como é que eu vou fazer? Vamos pensar o seguinte. Segundo passo. Veja que o P eu posso escrever como P menos A mais P menos B mais P menos C. Por que isso? Isso aqui vai dar 3P, né? Cada parênteses desse tem um P, menos A mais B mais C. A mais B mais C. Só que isso aqui, ó, é 2P, que é igual a P. Você pode estar dizendo, Luizão, mas isso aí é muito simples, né? Mas agora veja como isso é violento, né? Isso aqui resolve, ganha uma tarde. Por quê? Ó? Vamos usar o seguinte fato. Qual fato? Seguinte fato. Esse aqui, ó. Para todo x, y, z pertencente aos reais positivos, eu vou provar isso para vocês mais na frente, tá bom? Na próxima página. Isso é maior ou igual que a raiz cúbica de x, y, z. Isso aqui é conhecido como a desigualdade das médias, tá bom? MA maior ou igual que MG. Aí o que é que você faz? Viu que isso aí poderia resolver o problema. Você coloca que vai utilizar esse fato, usa o fato e depois prova o fato, tá certo? Se esse problema cair, ele vai... É bom você provar esse fato ou fazer pelo menos referência. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Utilizando isso aqui, que o P é igual a P menos A mais P menos B mais P menos C, tá certo? Isso aqui sobre 3, vou colocar sobre 3 para ficar bem bonitinho, ó. Ficar o caso das médias. Isso é maior ou igual que a raiz cúbica de P menos A, P menos B e P menos C. Eu estou usando aqui implicitamente o seguinte fato, que esses caras são positivos, né? Tá bom? São positivos. Isso aqui vem lá da desigualdade triangular, tá certo? Beleza, pessoal? Aí o que é que eu vou fazer? Então, eu tenho P sobre 3 é igual a essa expressão, que é maior ou igual que a raiz cúbica, beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou elevar dos dois lados ao cubo. Aí eu vou para a próxima página, tá bom? Então, vai ficar o seguinte. Logo, P ao cubo sobre 27 é maior ou igual do que P menos A, P menos B vezes P menos C. Beleza, gente? Deixa eu voltar para vocês verem. Elevei dos dois lados ao cubo. Aí ficou maior ou igual. Agora eu vou passar o 27. Então vai ficar P ao cubo maior ou igual que 27, que multiplica P menos A, P menos B vezes P menos C. Pessoal, agora olha que negócio bonito. Ó. Se eu tivesse mais um P aqui, eu teria quem? A área, né? A área ao quadrado. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Multiplique
multiplique por P. Veja que não vai alterar porque P é positivo. Então vai ficar P vezes P ao cubo é maior ou igual que 27 vezes P, P menos A, P menos B, P menos C. Olha que bonito, rapaz. Isso aqui é quem, ó? Isso aqui a gente sabe. Olha para cá, ó. Isso aqui é a área ao quadrado, tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó. Então P a quarta, vou colocar de azul aqui, ó. Então P a quarta é maior ou igual que 27 vezes a área do triângulo ABC ao quadrado. Tá bom? Vamos denotar isso aqui, ó. Onde ABC é a área do triângulo ABC. Do triângulo ABC, tá bom? Triângulo ABC. Aqui eu estou usando Heron. E agora, pessoal? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Como eu relaciono agora a área de modo que apareça o pezinho, né? Então vamos para cá, ó. Veja que a área, o S, é o P vezes o Rzinho, tá bom? Agora eu vou substituir aqui, ó. Então vai ficar P a quarta é maior ou igual que 27 vezes P ao quadrado vezes R ao quadrado, tá bom? Aí o que é que a gente faz? Ó? Eu posso dividir logo por P ao quadrado, né? Cancelando esse cara com esse aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. P ao quadrado, tá bom? É maior ou igual do que 27 vezes R ao quadrado. Tudo bem? Daí passa aqui para baixo, vai ficar P2 sobre R2 maior ou igual que 27. Se somente se, isso aqui é P sobre R ao quadrado maior ou igual que 27. Como isso aqui é positivo, então P sobre R é maior ou igual que a raiz quadrada de 27. Que isso aqui é 3 raiz de 3. Olha que problema bonito, que era o que ele queria, né? Ó. Tranquilo? É um problema lindíssimo. Assim, o que foi que matou esse problema? Foi a desigualdade das médias. Veja que foi o fato mais forte que a gente utilizou. Todos os outros foram importantes. Tipo, essa relação foi importante, essa relação foi muito importante, mas esse fato foi o fundamental. Aí você pensa, e aí? Eu preciso provar? Pense no seguinte, se você tiver tempo, coloque a ideia da demonstração. Caso contrário, você pode utilizar, tá certo? Eu lembro que teve um problema 10 de algum ano, que eu até tentei fazer uma solução sem usar artifícios, né? Mas eu fiz usando o Jensen. Aí depois eu perguntei o cara da banca, né? Não, ele disse, não, pode, porque são noções de cálculo, né, para ele. Beleza, pessoal? Foi o que vocês E aí, acharam desse professor, aí? Oi, eu pensei numa maneira que eu achei mais simples. diz Usava a aí. lei dos senos, Deixa eu aí voltar aqui. aí fica assim, A sobre seno A, igual a sobre seno B, igual a B sobre seno C, igual a 2R. Aí Certo. daí somava as partes de cima, A mais B mais C, sobre seno A mais seno B mais seno C, igual a 2R. Aí, Certo. tipo, o máximo, a soma de senos máximos dos ângulos internos de um triângulo é igual a 2, 3 raiz de 3 sobre 2, que vai ser máximo quando os três forem iguais a 60 por simetria. Dava para provar também por desigualdade das médias. Aí ficava, peraí, Entendi. P sobre... Mas tu entendeu que tem que utilizar esse fato mais forte, ou usa Jensen nesse que tu falou, ou usa desigualdade das médias. Tá certo? Tem, Entendi. né? Tem que utilizar assim, ó. E outra coisa, deixa eu colocar isso aqui, pessoal, que ele falou. Uma observação, ele falou isso aqui, ó. É o seno de A mais seno de B mais seno de C. Isso aqui tem um valor máximo, né? Mas não joguem isso numa prova, não. Você diga assim, usando a desigualdade de Jensen, né, você define a função de 0 a π em R, f de x igual a seno de x.
Aí você deriva duas vezes, vê a propriedade e usa, tá certo? Usando a função de Jensen, temos isso. Beleza? Quando for no finalzinho, eu vou dar logo a ideia como é que a gente prova o caso da desigualdade. E aí, Gabriel, no caso 3, deixa eu colocar aqui, ó, beleza? Vou colocar isso aqui, vai que cai isso como item, né? Uma observação. Toda a ideia das desigualdades surge disso aqui, ó. Se A e B são números reais positivos, então a média aritmética, que é isso aqui, é sempre maior ou igual que a média geométrica. Tá bom? A igualdade vai ocorrer quando os dois forem iguais. Como é que prova isso? Aí você pode provar isso usando esse fato, que o quadrado de um número real é maior ou igual que zero. Tá bom? Esse fato é sempre verdade. E agora? Agora você desenvolve. Isso aqui vai dar A menos 2 raiz de AB mais B maior ou igual que zero, que é esse cara. Daí passa esse cara para o outro lado e divide por 2. Então, tu vai ter que sempre A mais B sobre 2 maior ou igual que a raiz de AB. Tá bom? Quando é que a igualdade ocorre? Para esse lado esquerdo ser igual ao lado direito, você tem que isso aqui ser igual a isso. Ou seja, essa expressão ao quadrado ser zero. Só que o quadrado de um número real só é zero quando ele for zero. Tá certo? Então, a igualdade existe quando e somente quando A for igual a B. Beleza? Aí o interessante é que você prova o caso 2, normalmente você acha que já vai para o caso 3, né? Você vai primeiro para o caso 4 para voltar para o caso 3. Como é que faz? Então, A mais B mais C mais D sobre 4, isso aqui eu posso escrever assim, A mais B sobre 2 mais C mais D sobre 2 sobre 2. Beleza? Agora vamos nós. A mais B sobre 2, eu vou usar a desigualdade das médias no caso 2. Isso é maior ou igual que a raiz de AB, mais o C mais D é o CD sobre 2. Olha que coisa bonita. Aqui eu estou utilizando um teorema chinês violentíssimo, que é o quê? 4 é igual a 2 vezes 2, né? Eu dividi isso aqui em duas frações. Às vezes tem aluno, professor, isso aí não serve. Serve, rapaz, é só ter calma. Agora, então, esse cara caiu nesse, esse carinha caiu nesse. Eu tenho novamente dois números reais, ó. Esse número mais esse dividido por 2. Então, isso vai ser maior ou igual do que a raiz quadrada do produto deles, AB, raiz de CD. Isso é a mesma coisa. Você multiplica os índices, fica a raiz quarta de ABCD. Quando é que a igualdade ocorre? Aí você vai voltando. Quando isso for igual a isso, quando isso for igual a isso. Tranquilo? Pronto. E o caso 3? Aí o caso 3, para a gente encerrar isso aqui, ó, vai ser assim. Você considera esses caras, A, B, C, raiz cúbica de A, B, C. 4 números. Agora você faz isso. Ó. A mais B mais C, mais raiz cúbica de A, B, C, sobre 4. Beleza? E aí, Michele? Sobre 4. Isso é maior ou igual do que a raiz quarta de ABC elevado a 1 vezes ABC elevado a 1 terço. Só que o interessante é que 1 mais 1 terço, isso vai dar 4 terços. Olha que bonito. Esse 4 aqui, ele é raiz. Aqui ele está sendo expoente. Então, quando você cancelar, isso vai dar ABC elevado a 1 terço, que é o raiz cúbica. Você vai passar esse 4 multiplicando e vai levar essa raiz cúbica para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. A mais B mais C mais raiz cúbica de ABC é maior ou igual que 4 vezes raiz cúbica de ABC. Olha que lindo. Passa esse cara para o outro lado, vai ficar 3 vezes a raiz cúbica e divide por 3. Então aqui está aprovado o caso 3. Tá certo? Desde que os caras sejam positivos. É claro. Aí como é que provaria o caso sempre as potências de 2? Tipo, se eu quiser provar o 8, aí eu faço 4 mais 4, tá bom? Sempre as potências de 2 você consegue provar rapidamente, tá bom? Vamos nós. Deixa eu só voltar aqui para quem entrou agora, para mostrar os problemas. A gente fez o problema 1, que era trigonometria com geometria. O problema 2 já era geometria com desigualdade das médias.
tá certo? E um pouco de fé, beleza? Vamos para mais um. Ó, esse problema, pessoal, ele é muito parecido com o que caiu lá na a primeira questão, né? Aquele problema, a questão 1, né? Nem ia falar isso, porque senão o pessoal descobre as fontes, ele foi de uma Olimpíada romena, tá certo? Aquele mesmo problema. Só que lá ele dizia, né? Resolva nos reais. E quando eles foram traduzir, o, o idioma romeno é muito parecido com os reais, né? Eu acho que eles confundiram lá as palavras e não colocaram. Então, esse problema é muito parecido, tá certo? Só que aqui para a segunda fase. Por quê? Ó? Você tem N variáveis e tem somente uma equação. Então, como é que eu posso resolver problema desse estilo? Quando você tem um sistema linear, você consegue resolver por matrizes, né? Cálculo determinante, faz o sistema. Quando o sistema não é linear, é o que dá mais trabalho, quais são as ideias possíveis? Aí vai ser esses truques algébricos. Você pode usar desigualdades, das médias. Só que para usar a desigualdade das médias, os números devem ser positivos. E aqui ele não afirmou. Então você já vai excluindo. Pode utilizar o que? Jensen. Ou pode utilizar o fato que o quadrado de um número real é sempre maior ou igual que zero. Tá bom? Então vamos para cá. Ó. Solução. Então, o fato aqui será o seguinte. Fato importante. Fato importante. Para todo y pertencente aos reais, y ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Y ao quadrado é zero se somente se o y for zero. Só tem essa opção de socorrer. Já nos complexos, isso não é verdade. Beleza? Outro fato importante, pessoal, é o seguinte, que a raiz de x, e supondo x positivo, né? X ao quadrado é x, desde que o x seja positivo. Tudo bem? E outra coisa, como esses caras aqui, ó, na hora que ele escreve uma raiz, automaticamente eu estou assumindo que isso aqui está nos reais, tá certo? Então isso aqui é maior ou igual que zero, isso aqui é maior ou igual que zero, tá certo? Então, primeiro passo, o que é que a gente tem? Ó? Como raiz de xj menos j ao quadrado existe, implica que xj é maior ou igual que j ao quadrado. Isso aqui é a condição de existência, tá bom? Existência. Só faz sentido eu escrever uma equação dessa quando cada raiz dessa for um número positivo, né? Maior ou igual que zero. Agora vamos nós. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2, eu vou tirar esse 2 aqui de baixo e vou trazer para o outro lado. Só que eu vou trazer correspondente. Tipo, essa expressão eu vou trazer para o x1. Essa expressão eu vou trazer para o x2. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó, segundo passo. Multiplicando por 2 e levando para o outro lado, eu vou ter assim, ó, x1 menos 2 vezes raiz de x1 menos 1. Mais x2 menos 2 vezes 2 vezes x2 menos 4. Mais x3 menos 2 vezes 3 vezes x3 menos 9. Mais, último termo, xn menos 2 vezes n vezes a raiz de xn menos n ao quadrado igual a zero. E agora, Luiz? Agora você vai fazer o seguinte, você vai pensar com fé, né? Ó, esse cara aqui, ó, o que está dentro da raiz é maior ou igual que zero, porque senão não fazia sentido eu escrever essa equação. Então eu vou reescrever isso aqui de uma forma melhor, da seguinte forma. Raiz de x1 menos 1 menos 1 ao quadrado. Olha que bonito, ó. Se eu elevar isso ao quadrado, vai aparecer o x1 menos 1 mais 1. Vai cancelar, vai dar o x1. Menos 2 vezes o produto dos dois. Está aqui, ó. Olha que lindo. Agora olhe para o segundo termo. E aí, Alex, vai ficar assim, ó. Olha que coisa bonita. x2 menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, tá bom? Menos 2. Olha para cá, ó. Esse cara ao quadrado, tá certo? Vai ficar assim, ó. x2 menos 4, tá bom?
mais 4 vai cancelar com esse. Menos 2 vezes o produto, beleza? Mais a próxima expressão vai ser assim, ó. x3 menos 9, né, que é 3 ao quadrado, menos 3. Isso ao quadrado. Olha lá, ó. Esse cara ao quadrado, mais 9, vai dar só o x3, menos 2 vezes o produto. Mais... Aí o último termo vai ser a raiz de xn menos n ao quadrado, menos n. Tudo isso ao quadrado, dando zero. Ah, agora, qual é o fato importante? Eu tenho uma soma de n números, tá certo? Reais, só que são quadrados de números reais. O quadrado de números reais é sempre maior ou igual que zero. Então, a única opção dessas somas ser nula é cada uma dessas parcelas ser zero. Eu vou escrever isso, tá bom? Então, vamos para cá. O fato que eu estou utilizando é o seguinte, ó, fato. Se A1, A2, até a n são números reais e A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado até AN ao quadrado igual a zero, implica necessariamente que todos os caras são iguais e iguais a n. Você pode pensar, Luiz, mas precisa provar isso? Não. Se você quiser justificar, veja o seguinte, ó. Suponha que algum desses caras não seja zero. Se algum AJ for diferente de zero, implica que o AJ ao quadrado é positivo. Mas aí você tem uma soma com um deles positivo. Então, essa soma não vai dar zero, tá certo? Então, vai implicar que essa soma mais AJ ao quadrado até o AN ao quadrado será positiva, contrariando a hipótese, tá certo? Logo, todos eles são nulos. Então, voltando ao enunciado, o que é que a gente vai ter? Temos que cada parcela dessa, que é o xj menos j ao quadrado, menos j, isso é zero, para todo j, eu simplifiquei, né? J sendo 1, 2, até n. Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. Cada parcelinha dessa, aqui é nula. Tem que ser nula. Beleza? Ou seja, passa para o outro lado, fica xj menos j ao quadrado na raiz é igual a j. Implica que o xj, tá bom? Vai ser j ao quadrado, aí leva para o outro lado duas vezes xj ao quadrado. Então, você terminou o seu problema. Você achou uma única solução. Você pode pensar, Luiz, uma única solução? Sim. Uma única n-upla, né? Temos uma única solução, que é quem? Aí você vai escrever, ó, x1, x2, x3 até xn. O x1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, x2, 2 vezes 2 ao quadrado, x3, 2 vezes 3 ao quadrado, até o último, 2 vezes n ao quadrado. E morreu o problema, tá certo? Aqui é um problema bonito, caível, né? Lá o que caiu, você somava as n equações, aí dava soma de quadrados dando zero. Por que foi anulada? Muita gente até pensou que eles não iam anular, porque se você considerasse todos reais, tinha a soma que ele pedia estava lá, mas só que tinha mais soluções, né? Soluções complexas, davam uma equação de grau maior. Aí eles anularam, né? Mas é o mesmo problema, tá certo? Teve aquele problema lá, o problema 5 também, que foi de uma competição, como se fosse aqui a Olimpíada Cearense, né? Aquele problema 5 de números complexos. Era um problema muito delicado. Beleza, gente? Quem chegou agora, a gente fez 3 problemas já, uns problemas meio violentos, tá certo? Mas são problemas que eu acredito que podem, ou pode cair muito parecido, e a ideia vai ser útil nesses problemas. Beleza? Vamos nós. Vamos para o próximo problema. Problema 4. Trigonometria. Veja que os problemas não estão caindo só um tópico, né? Estão misturando, né? Esse aí, o que é que eu vou utilizar? Beleza? Ó, resolva nos reais o sistema, né? O sistema trigonométrico. Então, vamos enumerar aqui as 3 equações. Veja que eu tenho o produto de 3 números, eu tenho a soma deles,
e tenho a soma das tangentes e tenho a soma deles três. Aí você fica pensando assim, Luiz está muito parecido com polinômio, né? Por quê? Se eu tivesse a soma 2 a 2, eu criaria um polinômio onde as raízes seriam tangente de x, tangente de y e tangente de z, tá bom? Então, sempre essa é uma boa ideia, beleza? Então, vamos escrever isso. Solução. Então, eu vou dizer o seguinte, vamos criar um polinômio, de qual grau? De grau 3, onde as raízes são tangente de x, tangente de y e tangente de z. Tá bom? Luiz, como é que eu faço isso? Você faz o seguinte, ó. Defina o seguinte polinômio. Aqui é para as coisas ficarem mais curtas, tá bom? Mas eu sempre digo, solução boa é a sua. Você vai definir o P de W, né? Porque já tem as variáveis x, y, z. W menos tangente de x vezes W menos tangente de y vezes W menos a tangente de z. Agora, desenvolvendo isso aqui por girar, né? Isso vai dar W3 menos tangente de x mais tangente de y mais tangente de z vezes W2 mais, eu vou colocar assim, para não escrever muito, produto 2 a 2, tá certo? Vezes W, menos o produto das três. Tangente de x, tangente de y, vezes tangente de z. Para eu ter totalmente o polinômio, eu preciso saber todos os coeficientes. Ó. Sabemos esse, que o problema deu. Sabemos esse aqui, tá certo? Daqui, ó. Então, vai ser W3 menos 5W2. Aqui, menos 1, falta esse cara. E agora? Agora você vai fazer o seguinte. A gente vai usar o seguinte fato. Vamos colocar aqui, ó. Vamos usar o seguinte fato. Qual fato? Vamos lá para as tangentes, né? A gente sabe que a tangente de A mais B, que você vê desde lá do primeiro ano, né? Do ensino médio, tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A, tangente de B. Tá certo? Só que aqui você tem três termos. Essa aqui é direta. Aí você vai provar a relação para três termos, tá bom? Você dá uma justificativa. Eu vou colocar aqui direto, tá bom? E aí, Rodrigo Ribeiro? Então, teremos o seguinte resultado. Qual o resultado? Esse aqui, ó. Tangente de A mais B mais C é igual a... Vamos nós. Isso aqui vai ser a soma das tangentes, tá bom? Tangente de A mais tangente de B mais tangente de C menos o produto das três. Luizão, como é que chega nisso? Você desenvolve isso aqui. O ITA, com certeza, se ele colocasse um problema esse problema, o item A seria para você provar essa relação e o item B resolve o sistema, tá certo? E aqui embaixo vai ser 1 menos o produto 2 a 2. Tangente de A, tangente de B, menos tangente de A, tangente de C, menos, vou colocar aqui, ó, tangente de B, tangente de C. Tá certo? E do jeito que está aqui, seria para o IME, tá bom? Que você tinha que tirar do bolso, né? Para o ITA, ele pedia para você provar isso aqui, tá bom? E agora? Agora você faz o seguinte, ó. Você tem a soma, você tem a soma dos três, tem a soma das tangentes e tem o produto. Então, você vai encontrar isso aqui, ó. Beleza? Então, vamos para a próxima página. Tudo tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. Aí eu vou pegar 1, 2, 3, vou chamar isso aqui de asterisco. Tá bom? Então, vamos para cá. Então, de asterisco, e 1, 2 e 3
temos o seguinte, ó, que menos 1, que é a tangente de 3π sobre 4, isso é igual a tangente de x mais y mais z, tá bom? Isso aqui vai ser igual a... Aí você não vai escrever tudo de novo, né? Você vai só colocar aqui a soma das tangentes, que é 5, menos o produto que ele deu, que era 1. Vou colocar aqui, ó. Aqui a soma, aqui o produto, aqui 1 menos o somatório 2 a 2. Vou colocar aqui, somatório de tangente de x, tangente de y. Beleza? Você está interessado em achar esse valor para ir lá para o polinômio, tá bom? Então, isso aqui vai dar 4 é igual a 1 menos... Vou chamar isso aqui de um certo L, tá bom? 1 menos L igual a menos 1, que é esse carinha aqui, ó. Menos 1. Beleza? Então, vai dar o quê? Ó? Vai ficar 4 é igual a menos 1 mais L. Ou seja, L vai dar igual a 5, que é o somatório 2 a 2. Somatório, tangente de x, tangente de y. Guarda isso aqui, ó. Beleza? Guarda isso aqui. Veja que como esse fato é importante. Agora deixa eu voltar aqui a página. Vamos para cá, ó. Para o polinômio ficar completo, eu só preciso desse termo aqui, ó. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. Deste modo, o nosso P de W vai ser quem? Ó? W3 menos 5W2 mais 5W menos 1. Olha que coisa bonita. Esse cara tem grau 3, logo tem 3 raízes, tá certo? Que eu vou fazer assim, ó. W1, W2 e W3 são as raízes. Esse conjunto é igual a esse conjunto, ó. Tangente de x, tangente de y, tangente de z. Beleza? E agora? Aí, pessoal, chegou em questão de polinômio. Primeira coisa, vai para o chute. O chute que eu falo é as raízes racionais. É claro que você olhando para um polinômio, não tem como você dizer, raiz de 17 sobre 31, esse número é uma raiz. Isso aí não dá. Primeiro você olhe as raízes racionais. Esse é o primeiro caminho. Raízes racionais. Se nenhuma raiz racional der certo, aí você tenta fatorar. Aqui, ó, se você somar os coeficientes, vai dar 0. Ó, veja que P de 1 é 0. O que é que isso quer dizer? Isto P, você acha? Pode ajudar, né? Grau 3. Aí você faz a referência, né? Vamos usar a fórmula de Cardano. Isto é, P de W é divisível por W menos 1. Ok, pessoal? Ou seja, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse cara é W menos 1 vezes... Vocês podem me dizer? Eu acho que eu tinha rabiscado aqui qual era esse polinômio. Vai dar... Cadê o outro polinômio? Eu não rabisquei aqui o outro. Alguém me diz aí os coeficientes desse outro polinômio? Se você dividir esse cara aqui por W menos 1, aqui vai dar W2. Esse carinha aqui vai dar mais 1, né? Vai ficar assim, ó, mais 1. Que o produto desse com esse tem que dar menos 1. Esse aqui, deixa eu ver, vai dar mais 4W. Eu acho que é isso. Beleza? Luizão, e agora? Agora você faz o seguinte, ó. Você vai encontrar... Então, uma dessas três menos... Tu acha que é menos, Davi? Vou colocar menos aqui, ó. Confio mais em vocês, né? Vou colocar aqui. Beleza? Daí, o que é que a gente faz? Uma delas é 1 e as outras duas... aqui é que é bonito. Isso aqui resolve problema emocional. Quem é o delta disso aqui, ó, né? Ó, o delta... Isso daí mesmo. Beleza? Esse nó bem focado. Vai dar 16 menos 4, dá 12.
Então, as outras raízes, os outros w, vai dar 4 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2. Olha aí, fica 2 mais ou menos raiz de 3. Só que isso aqui é que é bonito, rapaz. O 2 mais raiz de 3 é a tangente de 75 e o 2 menos raiz de 3 é a tangente de 15. Luizão, que mágica é essa? É porque isso aqui eu já tenho de cabeça. Se você não lembrasse disso, não tinha problema, tá certo? Vamos para mais uma página. Vai ficar assim. Ó. Então, você viu o seguinte. Temos que 1, 2 mais raiz de 3, 2 menos raiz de 3, são as raízes de P de W. Ou seja, então você vai dizer o seguinte, tangente de x é 1, tangente de y é o 2 mais raiz de 3, e o tangente de z é o 2 menos raiz de 3. Luizão, por que é que você disse que o tangente de x era 1, não era o 2? Aqui é só a ordem, tá bom? Então você vai ter o seguinte, daqui, isso é a mesma coisa que o tangente de π sobre 4. Então, equação trigonométrica, o x vai ser π sobre 4 mais kπ, beleza? E essa aqui, você sabe que isso é o tangente de 75 graus. Vou colocar assim, ó. Que é o 45, vou colocar aqui, ó, 75 graus. Tá bom? Então, isso aqui vai dar o seguinte, x é os 75 graus mais 180, né, vezes k. E esse cara é o tangente de 15 graus. Implica, aqui é o y, né? Y implica que o nosso z vai ser 15 graus. E aí, Lucas, 15 graus mais 180 vezes k. Só uma observação. Luizão, se eu não percebesse isso, ia perder o problema? Jamais. Você fez o mais difícil, né? Digamos que você não conhecesse, não soubesse que isso era tangente de 75 e isso era tangente de 15 graus. Aí a solução seria assim, ó. Y é o arco tangente de 2 mais raiz de 3 mais 180 vezes k. E aqui o z é o arco tangente de 2 menos raiz de 3 mais 180, ou kπ, tanto faz, onde k pertence a z, tá bom? K pertence a z. Na verdade, é para ser 3 índices diferentes, né? K1, K2 e K3. Ou seja, então você encontrou que aquele sistema tem essas soluções. Você volta, né, para ver as etapas, tá bom? Aí depois você observa o seguinte, ó. Tem que verificar só que a soma dos 3 dá 3π sobre 4, tá bom? Aí você vai só analisar agora, porque tem um é π sobre 4, aí tem o 75 e o 15. Só que tem as outras rotações, tá certo? Ok, gente? Tudo tranquilo? O que foi que vocês acharam desse problema? Problema bonito, né? Porque, assim, qual foi o fato primordial nesse problema? Fora o polinômio, teve esse fato aqui, ó. Isso aqui foi importante, tá bom? Ó, aqui eu não deduzi, né? Eu já tinha de cabeça. Mas para eu não jogar direto, eu coloquei isso aqui, ó. Vamos usar o seguinte fato. Aí eu escrevia o tangente de A mais B mais C assim, ó. Mais C. Aí eu utilizava esse fato aqui, que eu vou chamar de asterisco 2, tá bom? Então, usando o asterisco 2, aí você tem esse resultado. Só para não jogar diretamente. Tranquilo, pessoal? Então, aí são as soluções do sistema. Veja que para terminar o problema, ó, todos aqueles 3, o produto vai dar 1, vai satisfazer isso, né? Tem que só que agora fechar de modo que a soma deu 3π sobre 4, tá certo? Aí você conclui agora. Você faz assim, de 1, temos que x mais y mais z dá o 3π sobre 4. Como você sabe que esse cara aqui, ó, veja que se o k for positivo, né, isso aqui já vai passar, né? Aí você encontra os outros, beleza? Tranquilo? Não esqueça disso. Ok, pessoal? Desses problemas que eu fiz até agora, qual foi o que vocês acharam assim? Não, esse se caísse, eu não consegui fazer. Eu, tipo, não, esse aqui eu conseguia, esse aqui eu achei a ideia
Muito massa, achei a ideia muito difícil. Me falem aí. Né? Isso do arco tangente, né? É verdade. Se a pessoa não lembrasse disso, ia dar problema. Verdade. E aí, Alex? Aí, rapaz. Eduardo Pusiskov. E a Michele, e a Adriano. Vamos nós? Ô, Luizão, Oi. é, é porque assim, quando eu tava vendo, fazendo a TCM2? prova primeira fase do IME, do Sei. último domingo, a primeira questão, depois de conversar com os amigos meus, eles falaram que dava para você tentar usar simetria. Tu acha que é um argumento válido ou ele, de certa forma, precisa ser complementado por alguma outra coisa? Não, tem que ser complementado, porque é muito vago, né? Ou então você tem que usar um fato mais forte. Estou entendendo isso aí. Mais para a primeira fase, mas para a segunda fase, tem que ser uma justificativa mais. É como se você chegasse e dissesse assim, ó. Deixa eu ver isso que tu está dizendo. Pronto. Vai chegar nesse problema aqui, ó. Pronto. Esse fato aí da assimetria. É como se você chegar e falar assim: se o triângulo for equilátero, cada um vai dar raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2. Aí vai ficar. Então temos, pela simetria, que isso é 3, raiz de 3 sobre 2. Aí não é pela simetria, né? Para chegar nisso aqui, dá um trabalho grande, né? Ou você faz por Jensen, ou você faz somando, né? Soma seno de A mais o seno de B. Aí usa função do segundo grau, dá um trabalho. Então tem que ter cuidado. Aí aquela lá da primeira fase, você somava tudo, tá certo? Aí dava soma de quadrados. Era essa mesma ideia aqui, ó. Essa mesma ideia. Só que a anulação, por causa dessa palavrinha aqui, ó. Eles não colocaram, né? Esse foi o problema. Tinha uns problemas muito difíceis lá. Aquele lá de os 5. Aquele 5 era para estar na prova de segunda fase, né? Para cair tranquilamente. Beleza? Vamos nós, mais um. Ó, esse problema aqui é um dos que eu acho provável mesmo, né? Que envolve números complexos, envolve função, tá certo? Pensa no seguinte, ó. Aqui é um problema bonito. Ele diz o seguinte: tem uma função dos complexos não reais, né? Ó, exclui os reais, que ela é definida assim: a imagem de Z a quinta sobre a imagem de Z a quinta. Aí, como é a imagem sobre a imagem, né? Número real por número real, isso aqui vai pertencer aos reais. Então, ele quer que a gente ache o valor mínimo. Aí, aqui, pessoal, tem uma grande observação que eu queria fazer. Quando você diz assim, f de x maior ou igual que 2, eu não posso dizer que o mínimo, só dizer de cara que o mínimo é 2. Eu tenho que encontrar um x, tal que o f de x é 2. Aí eu provo que o mínimo é 2, tá certo? Tem que ter bastante cuidado com isso. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, façamos o seguinte. Usar um pouquinho de binômio, porque a quinta, se fosse maior, eu ia até por Moab. Então, façamos assim. Ó. Seja Z igual a A mais IB pertencente aos complexos, tá bom? Onde A e B são números reais. Beleza? Veja que o B é diferente de zero, tá certo, gente? Porque é um complexo não real. Veja que B é diferente de zero. Daí, quem é Z a quinta? Z a quinta vai ser A mais IB a quinta. Tá bom? Isso vai ficar quem? Ó? Via binômio somatório de 5 escolhe P, B elevado a P, I elevado a P, vezes A elevado a 5 menos P. Tá bom? Onde o P vai de 0 até 5. Como eu estou interessado somente na parte real, tá bom? Então, queremos a parte real. A parte real de Z a quinta. Então, onde é que ocorre a parte real? Você olhando para cá, você vai olhar para esse carinha aqui, ó.
é quando P for ímpar. Quando P for ímpar, sempre vai estar agregado ao I, tá certo? Ou seja, é esse somatório para P ímpar. Então, quando P igual a 1, P igual a 3 e P igual a 5. Vai me dar as partes imaginárias, né? É engraçado que quando eu falo parte imaginária, são números reais, é só o que está agregado ao I. Então, quando P for 1, né? A primeira parcela é 5, escolhe 1, beleza? A quarta vezes B1, tá bom? Eu estou tirando, eu vou colocar aqui mais I, depois a gente exclui o I. Quando P for 3, vai dar mais 5, escolhe 3, tá bom? Vai ficar B3, A2, I ao cubo. E quando P for 5, 5 escolhe 5, aí o B vai ser elevado a 0, né? Não, o B vai ser elevado a 5, o A vai estar elevado a 0 e o I a quinta, tá bom? Então, melhorando isso aqui, vai ser o seguinte, ó. Então, a parte imaginária de Z a quinta vai ser quem? Esse cara vai sumir, né? Porque eu tiro os I's, então vai ficar 5A4B. O I ao cubo é menos I, tá bom? Então vai ficar menos. 5 escolhe 3 é 10. 10A2B3. O 5 escolhe 5 é 1. Então vai ficar o I a quinta é I, tá bom? Mais B a quinta. Beleza? Olha aí, Adriano. Então, veja o seguinte. Então, isso aqui é a parte imaginária, tá bom? Agora eu vou definir... Então, quem é meu F? Para cada Z, como é que eu defino o F de Z? Tá bom? Então, o meu F de Z, eu vou colocar assim, ó, F de A mais IB, tá bom? Vai ser quem? Vai ser 5A4 vezes B, menos 10A2B3, mais B a quinta. Tudo isso dividido por quem? Ó? Por B a quinta, que é a parte imaginária de Z a quinta. Por isso que ele teve esse cuidado de colocar o domínio, os complexos, menos os reais, tá bom? Ou seja, isso aqui vai ser 1, aqui, ó, esse com esse, menos 10 vezes. Isso aqui vai dar A2B2, olha que bonito, A sobre B ao quadrado, mais 5. Esse cara com esse vai dar B a quarta, então vai dar A sobre B a quarta. Rapaz, aqui é bonito, viu? Então, vamos reescrever na próxima página. Então, para cada Z, né, que é o A mais IB, o F dele dá isso aqui, ó. Então, vai ser uma divisão entre A e B. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Defina Y como sendo A sobre B. Veja que isso aqui pertence aos reais, tá bom? Então, o nosso F de A mais IB, ele pode ser escrito como 1 menos 10y2 mais, vou voltar aqui, 5y4. 5y4. Não esqueça que o y é isso aqui, tá bom? Então, vamos fazer uma manipulação algébrica. Isso é 5 que multiplica y2 ao quadrado, menos, eu vou até colocar assim, ó, 2 vezes 5 vezes y ao quadrado. Aí eu vou deixar esse mais um aqui, ó. Agora vamos tentar completar um quadrado perfeito, ó. Isso é 5 que multiplica y ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ó. Isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, y à quarta vezes 5. Isso aqui vai dar esse vezes 2, vai dar menos 2y2 vezes 5, está aqui. O quadrado de 1 é 1, vezes 5 é 5. Para não alterar, menos 5. Aí eu vou repetir esse mais 1. Olha que bonito. Por que eu fiz isso, né? Para ficar alguma coisa quadrado. Aí você pode pensar, Luiz, mas não é uma questão de números complexos? Mas isso aqui é um número real. Então, o nosso F de Z, ó, que agora eu vou escrever assim, ó, o F de A mais IB, ele é igual a 5, que multiplica... Agora eu vou trocar o Y por A sobre B, tá bom? Para ficar tudo em função de AB. A sobre B ao quadrado, menos 1, tá certo? Ao quadrado, menos 4. Olha que coisa linda. Então, para todo número complexo, eu vou ter essa expressão. Então, qual é o valor mínimo? Aí você vem para cá.
Para todo y pertencente aos reais, y ao quadrado é maior ou igual que zero. É o menor valor possível do quadrado, tá bom? De um número real. Ora, pessoal, isso aqui é o quadrado de um número real. Então, ele é maior ou igual que zero. Quando eu multiplico por 5, continua sendo maior ou igual que zero. Deste modo, olha que lindo, esse problema é bonito. Vai estar na prova de segunda. Deste modo, f de a mais ib é sempre maior ou igual que menos 4. Tá certo? Porque isso aqui é maior ou igual que zero, menos 4. Eu posso logo só terminar o problema e dizer que o mínimo é menos 4? Não. Eu tenho que ver se existe um complexo de modo que isso aqui é zero. Tá bom? Então, deixa eu colocar como observação. Para dizer que o mínimo é menos 4, devemos encontrar z tal que f de z seja menos 4. Ora, mas para o f de z ser menos 4, basta que isso aqui seja zero. Ou seja, a sobre b ao quadrado menos 1, né, seja zero. Se somente se a sobre b ao quadrado igual a 1. Daí tu vai ter que a igual a mais ou menos b. Você pode... Então, basta você tomar esse complexo aqui, ó, por exemplo. A mais I vezes A, onde A é diferente de zero. Esse complexo, quando você substituir aqui, ó, o F dele dá menos 4. Ou o A igual a menos B. Tá certo? Então, vamos concluir na próxima página. Vamos para cá. Como F de Z é maior ou igual que menos 4. E existe um Z0 com f de z0 igual a menos 4, o mínimo é menos 4. Na verdade, existem infinitos, né? Basta você pegar esses complexos aqui, ó. 1 mais i, a é diferente de zero, né? E esse outro aqui, ó, quando a for menos b, beleza? Então, existem mais complexos. Beleza, pessoal? Aqui é um problema assim, não é difícil, mas ele assusta, né? Porque tem esse negócio da imagem é quinta, você pode ficar um pouco perdido nisso, né? Mas é um problema bacana e caível, né? Muito porreto. Tranquilo, pessoal? Tudo de boa? Arnóbio. Desses problemas aí, vocês acharam qual mais parecido com o IME? Todos acharam parecido? Tem uns que são... Aquele lá da tangente é mais parecido com ITA, né? Esses aí são mais com a ideia do IME, né? Tranquilo? Tudo beleza? Tudo tranquilo, né, Samuel? Pronto, depois eu vou ficar tentando fazer essas lives, né? Isso é importante. Eu ia fazer pelo Instagram, mas dá um problema grande, eu ainda não... Estou começando, eu gosto de dar essas aulas, porque nessa semana eu fiz muitos problemas para a primeira fase do ITA. Aí quando for na próxima semana, Deus quiser, vocês vão estar todos felizes, né, com a prova do IME. Aí na próxima semana eu começo a fazer vou fazer para a primeira fase do ITA, né, que é terça-feira, tá certo? Tentar fazer sábado ou domingo, né? Dá para fazer segunda também. E para a segunda fase do ITA, eu vou ficar fazendo sempre aos sábados, tá bom? Sábado à tarde, a gente combina, aí vocês vão divulgando, a primeira vez aqui. Aí divulguem para os amigos. Eu vou... como todo mundo que está aqui assistindo eu conheço, eu vou gerar o PDF dessas questões, eu passo para vocês passem para os colegas, tá bom? Tranquilo, pessoal? Por hoje eu queria fazer essas questõezinhas, tá bom? Uma hora de live, tá certo? Agradecer a todos, tudo de bom. Fiquem com Deus, tá certo? Valeu, Adriano. Tudo de bom. Eu vou gerar o PDF, vocês podem passar para o pessoal aí. Tá certo, gente? Tudo tranquilo. Deixa eu parar a gravação, que aí eu
Coloco lá para vocês. Beleza?